Gravar na nuvem aula, gravando na nuvem. Seguinte, Que então. página que é, professor? A gente está na página 174, certo? Qual que é o foco dessa aula aqui de geografia? É entender as divisões políticas do mundo, os blocos econômicos, e como a gente vai discutir a parte de população mundial. Para começar a falar de divisões do mundo, acho que o jeito mais simples é a gente imaginar isso, 174, 74. O jeito mais simples é a gente pegar o que seria o mapa mundi. Então, fazer o desenho rápido aqui, né? A gente vai ter aqui a América do Norte, a América do Sul, esse contorno aqui super bonito. Aqui, sim. A gente vai ter daí aqui a Europa, que ela é minúscula. Com essa minha Itália é completamente desproporcional, certo? Tem aqui a África, a gente vai ter aqui o Oriente Médio. Daí aqui a gente vai ter a Ásia, que se estende pra caramba. Ok, aqui vai ter o Reino Unido, a Groenlândia. Daí aqui embaixo a gente vai ter a Oceania. E vamos manter assim, por enquanto. Primeira e principal divisão que a gente vai fazer é a divisão dos continentes, certo? Então, para quem não lembra, que eu espero que seja pouca gente, aqui em verde, então, a gente tem todo o continente americano. Ah, professor, mas não é América do Norte, América do Sul? Não, não. O continente é a América, tá? Por que que é importante a gente lembrar isso, o continente é a América? Porque vai cair uma questão cretina falando assim, são continentes, a América do Sul, América do Norte, África, Ásia e Oceania. E se alguém cair, eu vou ficar revoltado. Se alguém marcar que continente é América do Norte, continente é América do Sul. Certo? Isso são coisas que a gente usa para separação. Então aqui, em verde, a gente vai ter a América. Nesse lavanda, nós temos a Europa. Então aqui, esse tom de lavanda aqui seria a nossa Europa, certo? A gente vai ter a África, eu vou pintar a África aqui em amarelo, porque, né, são as cores que eu estou usando. A Rússia, acho que é o terceiro ou segundo maior país do mundo. Não, não é nem o terceiro nem o segundo, porque ainda tem a China e os Estados Unidos no páreo. Mas é um dos maiores países do mundo, sim. A maior parte da Rússia, na verdade, está localizada na Ásia, né? Então aqui em amarelo, a África. E agora em laranja, continente asiático. E daí, por último, sobrando ali na embaixo, naquela ilhazinha sem nada, a gente tem a Oceania, que vai ser a nossa vermelho. Pronto. A gente vai ter aqui o vermelho, que é a Oceania. Professor, tá faltando continente? Tá. Qual continente tá faltando que eu deixei de fora aqui? Ô, caralho, som de WhatsApp alto pra porra. Desculpa. Não, não. Pô, falei pra não falar América do Sul, Gabriel. Seguinte, qual continente está faltando? É a Antártica, certo? Aqui embaixo, ó. A Antártica. Que eu vou pintar de azul no caso.
Professor, a África é maior que o continente, é maior que a América do Sul? Maior do que a América do Sul? Em extensão, sim. Em área. Ela é maior do que a América do Sul, sim. Então aqui, só para ficar claro, então, a gente tem a América, a África, a Ásia, Europa, Oceania e Antártica. Tudo isso, pessoal, separado por oceanos, certo? Quais que são os oceanos que a gente vai usar para separar esses continentes aí? Aqui entre a América e África, ou entre a América e Europa, a gente vai ter o Oceano Atlântico. Então, falou em Atlântico, você imagina um navio indo dos Estados Unidos para a Europa, certo? Entre a Ásia e a América, a gente vai ter o Pacífico. Então, aqui é o Oceano Pacífico. E aqui também é Oceano Pacífico. E daí, lá para o sul da Ásia, indo para a Antártica, Oceania, a gente vai ter o Oceano Índico. Por que Índico? Porque tem a ver com as Índias. Beleza? Beleza? Guardou essas coisas? Guardou. Seguinte, então, próxima coisa importante da gente lembrar. Essa divisão de continente não é a única divisão que a gente vai usar. Também é uma divisão entre velho e novo mundo. E velho, novo e novíssimo mundo. Admitir aqui o Luca na chamada, já anotar aqui que o Luca está presente. Luca, presente. Seguinte, então, ó, vamos lá. O que são velho, novo e novíssimo mundo? Isso vai ter a ver com a época das descobertas. O que é o velho mundo? Europa, Ásia e África. Por quê? Porque esse é um mundo que já é conhecido antes das grandes navegações, ok? Então vou pegar aqui a caneta vermelha, vou passar aqui ali em volta para destacar. E este daqui, contornado aqui, será o velho mundo. Daí aqui, a América será o nosso novo mundo. E a Oceania será o novíssimo mundo, porque ela é de colonização bem mais tardia. Ok? Então, novíssimo mundo. Pessoal, aqui a gente entra na mesma discussão que a gente já teve sobre eurocentrismo em relação ao descobrimento do Brasil. Por que eu posso dizer que essa divisão entre velho, novo e novíssimo mundo, ela é eurocêntrica? E aí, por que eu posso dizer isso? Alguém arrisca uma resposta falando, digitando, mas alguém bota uma resposta aí. Vamos lá. E aí? Não, não só porque a Europa está nela, tem a ver com quem escolheu o que é novo, o que é velho, o que é novíssimo, certo? Quando a gente está dividindo em velho, novo e novíssimo mundo, a gente está partindo de uma perspectiva dos grandes descobrimentos. Ou seja,
Antártica, a Antártica vai estar inserida como o novíssimo mundo. Se bem me lembro. Deixa eu só checar aqui. Antártica, novíssimo mundo. Vamos ver aqui. Tá aqui, vamos ver. A Antártica nem entra nessa definição. Ok? Por que ela é eurocêntrica, então? Porque a gente está enxergando as divisões do mundo entre aquilo que é antigo em relação à Europa, aquilo que é novo em relação à Europa e aquilo que é novíssimo em relação à Europa. Isso é uma coisa que vai estar acontecendo sempre na geografia e na história, vocês podem perceber. A gente vai costumar olhar as coisas com os olhos de como a Europa enxergava isso. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, este primeiro pedaço aqui das divisões do mundo, também existe uma divisão entre os países do norte e os países do sul, que é uma divisão bem cretina, que ela vai ser feita para falar em um norte desenvolvido e um sul subdesenvolvido. E daí como que ela vai separar norte e sul? Dá uma sacada. Então aqui é norte e aqui é norte também, ó. Pronto. Uma divisão entre o hemisfério norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Nessa divisão, a Oceania passa a ser norte. Certo? Então, posso apagar isso daqui? Para falar um pouquinho de pirâmide demográfica? Povoamento, população, essas porras? Beleza, então vamos lá. Então é o seguinte, bora lá. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente está discutindo o mundo é na diferença entre aquilo que a gente chama de povoado e populoso, ok? Aquilo que é povoado vai ter uma população bem distribuída. Aquilo que é populoso tem uma população elevada. Exemplo, China, extremamente populosa, muito mal povoada. Por quê? Porque apesar do grande contingente populacional, a população chinesa se concentra em algumas áreas e a gente tem vazios demográficos na China. A mesma coisa acontece na Rússia, a mesma coisa acontece no Canadá, a mesma coisa acontece no Brasil, certo? Você vai pegar o Brasil, onde que o Brasil ele é bem povoado? No litoral e nos centros metropolitanos. Onde que o Brasil é muito pouco povoado, especialmente na região norte. Quanto mais para o interior da região norte você vai, ou mais para perto das fronteiras, menos bem povoado o território brasileiro é, certo? Então, mundo atualmente 7,5 bilhões de pessoas, estamos chegando a 8. E onde vai estar concentrada a população mundial? Em que continentes está concentrada a população mundial? Então, ela se encontra concentrada em 3 continentes em especial. Que continentes são esses? Europa, América e Ásia. Ok? A Europa, dada a história de sua ocupação ser bem antiga, ela ter todo esse processo histórico que leva o território a ser bem povoado, a América em especial, Estados Unidos e Brasil, Ásia, China e Índia. Ok? Pensou em China, pensou em Índia, pensou em países extremamente populosos. A China com 1/8 da população mundial, a Índia não muito longe disso também, ok? Daí Estados Unidos também não muito longe. Então, vamos pegar assim, China, Índia, Brasil e Estados Unidos são assim 4 países que vão concentrar a maior parte da população mundial. E daí aí a gente vai ter América e Ásia. Por que que a Europa entra? Por causa do conjunto, certo? Não, a gente não está falando de um país europeu específico, a gente está falando de uma Europa, ok?
E daí a gente vai falar um pouquinho dessas pirâmides demográficas. Vocês lembram como funcionam pirâmides demográficas? Pessoal, pirâmides demográficas, vocês lembram? Que ergueu a mão? Não, não, beleza. Então, o que é pirâmide demográfica? Eu vou até abrir a luz de novo, vai. A pirâmide demográfica funciona mais ou menos assim. Você vai ter aqui um eixo, X. Você vai ter aqui um eixo, Y. No eixo Y, você vai medir a idade das pessoas de 0 a 100. Tipo um Uno. Então, 0 a 100. Você vai pôr faixas aqui. E aqui embaixo vai ser a porcentagem da população. Com o meinho sendo 0%, vocês já vão entender por quê. Então, aqui nessa nossa pirâmide demográfica, a gente vai ter um segundo eixo Y aqui no meio, a partir do qual a gente vai traçar à esquerda, normalmente, homens, à direita, normalmente, mulheres, certo? Por faixa etária. Então, aqui vamos supor, a gente vai ter aqui vai dar 9. 9% dos homens na faixa 0 a 5 anos. A gente vai ter 9,5% na faixa de, vamos supor, usei 0 a 5, 6 a 9, ok? E a pirâmide demográfica ela vai sendo montada seguindo estes moldes. Por faixa. Então, é a distribuição percentual da população por faixa etária, por gênero. Ok? Beleza? É aí que veio uma mensagem que eu não vi ainda. Beleza. Só que a faixa, essa pirâmide demográfica ela vai dizer algumas coisas interessantes para a gente. Ela é uma ferramenta legal de análise. Por que ela é uma ferramenta legal de análise? Por causa do seguinte: quando você está examinando o perfil demográfico de uma população, você consegue falar um pouco sobre o desenvolvimento econômico dela, sobre o IDH dela em geral. Por quê? Ué, se a população chega até uma idade mais avançada, você espera que a população tenha uma menor ou maior expectativa de vida? E aí? Quer que repete a pergunta? Se a população de uma pirâmide demográfica está mostrando que há uma concentração maior de população nas camadas mais altas, ou seja, aqui para cima, você espera que isso, o Gabriel respondeu, que a expectativa de vida seja maior ou menor? Seja maior. Por quê? Porque você tem mais gente chegando aos níveis mais altos da pirâmide. Ao mesmo tempo, a gente espera que um país desenvolvido tenha uma base mais estreita, um topo mais uniforme em relação à base. Por quê? Porque esses países mais desenvolvidos já teriam passado pela sua explosão demográfica. E já tendo passado pela explosão demográfica, eles estariam lidando com alguns problemas. O envelhecimento da população sendo um deles, e o outro problema sendo que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Onde que a gente vai ter a base da pirâmide maior, muito maior, consideravelmente maior, do que o topo da pirâmide? E aí? Em que países a gente vai observar uma pirâmide demográfica de base muito maior do que o topo? Ou seja, uma porcentagem de população maior correspondendo aos mais novos e muito menor correspondendo aos mais velhos. África, tá. Não era bem o tipo de resposta que eu estava procurando. Países com menor expectativa de vida também, está mais na linha. São países com desenvolvimento econômico menor, com condições de vida piores.
Por quê? Porque as pessoas morrem mais cedo. O topo da pirâmide fica mais baixo. E as pessoas têm mais filhos. Então a base da pirâmide fica mais larga. Okay? Se vocês pegarem aí nas páginas 174 e 175, a gente vai ter algumas pirâmides para analisar. Então peguem aí, por favor, páginas 174 e 175. Ok? Página 174 e 175. Então, lá na página 174, a gente tem a pirâmide etária mundial, certo? Então não pegou recorte de nenhum país específico. Ficou população mundial, a faixa etária da população mundial jogou ali. Já na página 175, a gente vai ter algumas pirâmides etárias de alguns países. Então, o primeiro ali é o da Eritreia, Eritreia na África. O que você pode notar? Uma base muito mais larga, certo? Uma concentração muito alta da população entre a faixa de 0 e 30 anos, certo? Entre ali o 0 a 4 até o 25 a 29. Você vai ter uma concentração muito alta da população ali. E conforme a pirâmide vai se aproximando do topo, cada vez mais fina ela vai ficando. Por quê? Por causa das más condições de vida, por causa das péssimas condições socioeconômicas. Isso faz com que a população morra mais cedo. E, ou seja, que comparativamente você tem uma porcentagem maior da população mais nova. Já embaixo, a gente vai ter o quê? A pirâmide do Japão. A pirâmide do Japão, vocês podem perceber que ela vai ter uma base mais estreita que o topo. O Japão está enfrentando um problema seríssimo de envelhecimento da população, de inversão da pirâmide demográfica. Por que isso é complicado para o Japão? Porque isso leva a um quadro, esse envelhecimento da população, primeiro ele leva a um quadro médico complicado, porque essa população mais velha é mais suscetível a doenças, certo? E segundo, leva a um quadro de crise previdenciária. Por que crise previdenciária? Porque como é mantida a aposentadoria dos trabalhadores? Você normalmente, o que se espera é que você tenha menos gente se aposentando do que gente trabalhando. Para uma parcela do salário que essa galera que está trabalhando vá para a aposentadoria e isso possa ser usado para pagar o pessoal que está se aposentando hoje. No Japão, você tem muito mais gente se aposentando do que gente ativa no mercado de trabalho, o que leva a uma complicação do setor previdenciário. Ok? Deu para entender como isso funciona? Por que essa inversão da pirâmide pode falar sobre uma crise no setor previdenciário? Beleza. A próxima pirâmide aí que a gente está vendo é a pirâmide etária do Brasil. Então vocês podem perceber que a base e o meio dela são mais largos, o topo mais estreito. Isso é uma pirâmide de país em desenvolvimento, certo? Por quê? A do Brasil ela costumava ter uma base mais larga e nos últimos 15 anos, mais ou menos, a base da pirâmide brasileira está se estreitando e o meio dela está se alargando. Por quê? Porque aquelas gerações que vinham mais novas, que representavam uma grande parcela demográfica, agora estão se tornando mais velhas. A gente fala que é num país em desenvolvimento, por quê? Porque as condições de vida estão melhorando, então o topo começa a ficar um pouco mais largo e ao mesmo tempo as pessoas começam a ter menos filhos, o que vai afunilar um pouco a base. E por último, embaixo a gente tem a da França, que é mais um bloco demográfico, uma pirâmide demográfica, onde você pode perceber uma distribuição bem homogênea entre todos os níveis da pirâmide, e ela só vai começar a estreitar consideravelmente depois da faixa 70 a 74 anos. Por quê? Porque aí você já pode deduzir a expectativa de vida na França. Ok? Então, seguindo o parágrafo ali embaixo, vai estar o comentário, certo? Ó, existem 4 tipos de pirâmide etária. A pirâmide etária jovem, de base larga, com natalidade alta e topo estreito, indicando expectativa de vida baixa, típica de países subdesenvolvidos e com políticas públicas precárias, que é a figura 4, a pirâmide etária da Eritreia, de 2016. Segue lá, a pirâmide etária adulta, de base larga com tendência à diminuição, com topo e corpo mais largos, como um país em desenvolvimento.
A pirâmide está envelhecida, de base estreita e topo mais largo, cujos países se encontram em momento de envelhecimento populacional, e a pirâmide etária rejuvenescida, com alargamento nas primeiras faixas e no topo, indicando a melhor qualidade de vida, típica a países desenvolvidos. Então, o que você pode perceber aí? Por esses quatro tipos de pirâmide que estão destacados nesse parágrafo, no final da página 175, a gente vai conseguir deduzir mais ou menos qual que é o tipo do país que a gente está olhando. Se é um país mais desenvolvido, menos desenvolvido, em desenvolvimento, a gente pode tirar conclusões acima acerca de fatores socioeconômicos, ok? Beleza? Outra unidade de análise que a gente vai usar para falar da sociedade, do mundo, população mundial, vai ser o IDH. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH leva em conta três métricas: expectativa de vida, escolaridade e PIB per capita. Ok? Expectativa de vida, escolaridade e PIB per capita. Deixa eu até anotar aqui então para vocês. Então, tem aqui IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Leve em conta expectativa de vida, escolaridade, PIB per capita, ou seja, pega o PIB de um país e divide pela população total. Qual que é o lance aí do IDH? IDH alto, a gente vai ver em países desenvolvidos, IDH médio em países em desenvolvimento, IDH baixo em países subdesenvolvidos ou não desenvolvidos. Qual que é o grande lance do IDH? A grande problemática em alguns dos medidores dele. Primeiro, expectativa de vida e escolaridade média são recordes que variam dentro de um país de região para região. Varia de bairro para bairro, assim como o PIB per capita, certo? Se você pegar, por exemplo, o IDH de Campinas e for comparar com o IDH de uma cidade interiorana no sertão nordestino, Campinas vai ter um IDH maior do que o IDH médio do Brasil, interior do sertão nordestino vai ter um IDH menor do que a média do Brasil. Mas o número mais problemático que a gente tem aí no Índice de Desenvolvimento Humano é o PIB per capita, porque ele é encarado como uma renda média. Então, o que você faz? Você pega o PIB do país e divide pela população. Isso pode ser um indicador real do quão bem ou quão mal essa população vive, esse PIB per capita? Uma pergunta. Ele é um indicador real do quão bem uma população vive em relação à riqueza do país? Por que não? Ele não é. Por que não? Não só isso, tem um problema mais grave aí. Como ele é calculado? Você pega o PIB e divide pelo número de pessoas do país. Você vai encontrar muita gente recebendo essa renda média? Não. Por quê? Porque o PIB per capita ele desconsidera a concentração de renda, certo? Se você tiver num país uma pessoa recebendo 1 bilhão por mês
e 99 pessoas recebendo R$ 1 por mês, você vai dividir 1 bilhão e 99 reais por 100 pessoas. E vai dar uma conta absurda. Vai parecer que todo mundo ganha dinheiro pra caramba. Quando na verdade tem 99 passando fome e um ganhando muito bem. Certo? Então o que é o ponto? O PIB per capita ele é um indicador da riqueza do país se ela fosse igualmente distribuída. Mas ela não é igualmente distribuída. O PIB per capita ele desconsidera o fenômeno da concentração de renda, que é gravíssimo, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, certo? No Oriente ele é gravíssimo também. Então tem que se atentar bastante a isso. Como esses números podem enganar um pouco a gente. Se você for pegar, exemplos que eu sempre dou, se você pegar o PIB per capita do Brasil, você vai chegar no absurdismo que a população brasileira recebe em média R$ 3.000 por mês. A gente sabe, estatisticamente, que 80% da população brasileira recebe menos que R$ 3.000 por mês. Mas se você calcular o PIB per capita, parece que o brasileiro médio recebe 3.000 por mês. Quando na verdade 50% recebe menos com salário mínimo. Então, assim, é um tipo de dado que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você só está pegando o PIB do país e dividindo por cabeça. Esse dado jogado assim não significa nada. Se você não tiver concentração de renda para analisar isso, esse dado não significa nada. Isso significa que ou o país tem muito dinheiro para dividir ou ele tem pouco dinheiro para dividir. É isso. Beleza? Deu para entender porque ele não é um indicador confiável, né? Então vamos lá, porque agora a gente fala de bloco econômico, e o bloco econômico é uma brisa. Deixa eu já montar o quadro aqui então, porque agora eu vou ter que escrever. Então vamos lá. Então vamos lá. Blocos econômicos mundiais. Quanto que esses blocos econômicos mundiais... Bom, primeiro pegar aqui na página 76 o seguinte. Esse primeiro parágrafo ele serve para dar uma dimensão para a gente. Vai falar aqui, ó. Economia mundial avaliada em cerca de 73 trilhões de dólares, cuja maior parcela encontra-se concentrada nos Estados Unidos, na União Europeia e na China. 18, 16 e 11 trilhões, respectivamente. Outras economias individuais dignas de nota são Japão, Índia, Brasil e Canadá. Primeira coisa aí que a gente precisa reparar. Falei que a maior parte da riqueza mundial está concentrada em Estados Unidos, União Europeia e China, certo? Percebe que a União Europeia não é um país. Ah, vá. A União Europeia, ela entra nessa conta por causa do quê? Da sua constituição enquanto bloco econômico. Então aí a gente já percebe inclusive um motivo de formação de um bloco econômico. Qual? Manter os países do bloco competitivos e relevantes numa economia mundializada, onde você tem que competir com os Estados Unidos e com a China. Então, quando que esse bloco econômico ele vai começar a se formar? A União Europeia ela vai começar a se formar já em 1943, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com um bloco econômico chamado Benelux. Benelux. Bélgica, Holanda, Netherlands e Luxemburgo. Benelux. Então vamos lá. Primeiro bloco econômico a se formar é o Benelux. Ainda em 1943, com participação de Bélgica,
Holanda e Luxemburgo. Qual era o objetivo desses países? Se ajudarem na economia mundial. Você pega a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, eles percebem que sozinhos eles são irrelevantes para negociar com os demais países da Europa, para negociar com o resto do mundo. Então, o que, que eles fazem? Eles se unem, certo? Para conseguirem ter alguma relevância. Por quê? Porque aí você quer negociar com algum dos três, você vai ter que negociar com os três. Então, eles se unem para ter mais força na hora de sentar à mesa com os outros países, com as outras potências. Só que os blocos econômicos, no geral, se tornam mais relevantes apenas após a Guerra Fria. Por que apenas após a Guerra Fria? Porque é a Guerra Fria que vai mudar o eixo do mundo para girar em torno da economia norte-americana e da economia da União Soviética, mas a União Soviética vai quebrar no fim da Guerra Fria, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Estes blocos dividem-se em 4 tipos principais. Esses 4 tipos são a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum, e daí a gente vai ter a própria União Europeia, que vai estar um pouco além do que seria um mercado comum. A União Europeia já está buscando uma integração total, certo? Então, vamos lá. A zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? Aqui a gente vai ter uma redução ou isenção de tarifas alfandegárias. O que é uma tarifa alfandegária? É um imposto que você paga, certo? Para comercializar país entre um produto e outro. Então, redução e isenção de tarifas alfandegárias. Mas daí você não vai buscar moeda única, você não vai buscar leis conjuntas para esses países. E a gente só está olhando aí para a parte dos impostos. Exemplo disso, a NAFTA, ok? O que é a NAFTA? Tratado Americano de Livre Comércio, ok? Esse Tratado Americano de Livre Comércio é Estados Unidos, Canadá e México. Então, eles não usam as mesmas moedas, eles não têm as mesmas leis, mas existe uma redução das tarifas alfandegárias no comércio entre eles. Então, sem adoção de mesmas moedas e ou leis. Segundo modelo aqui vai ser a união aduaneira. Okay? Ela tem tudo aquilo que a zona de livre comércio tem, mas ela também vai estabelecer uma TEC, uma tarifa externa comum. Ou seja, todo país de fora que for negociar com um país membro da União Aduaneira vai pagar os mesmos impostos. Por que isso é importante? Para impedir que dentro de uma zona de livre comércio um produto chegue num país com preço e seja revendido desse país para outro país dentro da mesma união comercial por um preço maior, para impedir esse tipo de especulação. Okay? Então aqui a gente vai ter na união aduaneira, aplica-se as regras da zona de livre comércio acrescentada de uma tarifa externa comum a todos os países membros. Exemplo disso é a Mercosul. Então, o que acontece? Todo país que for membro da Mercosul, na hora de negociar com países não membros da Mercosul, em relação a produtos específicos, vai pagar as mesmas taxas. Para que não acha, por exemplo, a Argentina importar um produto mais barato que a gente, daí revender para nós. Ou o contrário, certo? Para não haver uma preferência entre parceiros comerciais.
Nós também teremos o mercado comum, onde busca-se a integração de moeda e população. O exemplo disso, óbvio, é a União Europeia. E daí nós teríamos também a União Econômica e Monetária, que passa pela integração de todos os fatores acima, além de leis comuns, livre circulação de pessoas e produtos e uma ainda maior integração política entre os países membros. A União Europeia está caminhando para isso. Ela está tentando se organizar para uma união econômica e monetária total. É que até pouco tempo atrás a gente tinha a questão da própria Inglaterra, por exemplo, que era parte da União Europeia, mas nunca adotou o euro. A gente vai ter países às quais tarifas econômicas externas ainda não se aplicam da mesma maneira. Vai ter países que não vão respeitar as leis de livre circulação de pessoas. E vão ter países mesmo que, mesmo membros da União Europeia, vão partir do pressuposto que a União Europeia é meio que um mal necessário, que não vão gostar de participar das medidas da União Europeia. Então, exemplos dessas aqui, exemplos dessas uniões econômicas. Então, vamos passar aqui uma. Então, aqui, ó. Exemplos. Então, primeiro e mais óbvio, União Europeia, ok? 28 países membros. Deixa eu só puxar aqui para caber um pouco mais de coisa. Moeda unificada, euro. Diversas indústrias ou diversas atividades econômicas obedecendo às mesmas leis. Livre circulação de pessoas. Então, tudo isso é parte da União Europeia, que seria o que, então, para a gente? Um mercado comum. Okay? Ah, mas não é uma União Econômica e Monetária? Não, porque ela ainda não chegou no que seria sua última consequência, seu finalmente, uma Constituição da União Europeia, certo? A gente vai ter aqui a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI. Essa aqui é interessante, por quê? Porque quando a União Soviética cai, os seus antigos países membros, eles tinham uma economia integrada. Então, por exemplo, Letônia, Lituânia e Estônia. A economia desses três era pensada junta. Mesmo a União Soviética caindo, seus antigos países membros permanecem dependentes uns dos outros. Então, esses estados da ex-União Soviética se unem em uma aliança econômica para conseguir se manter, ok? Então, aqui a gente vai ter, são países membros da antiga União Soviética que mantém uma união econômica dada a necessidade dessa para a manutenção de suas economias. Então a União Soviética acabou, mas os impactos dela não. E daí a gente tem o NAFTA, North American Free Trade Agreement, ou Tratado Americano de Livre Comércio.
que é o que o NAFTA, então? É um acordo, é uma zona de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. Por que que isso é importante para os Estados Unidos? Tem um PIB enorme. Porque mesmo os Estados Unidos tendo um PIB enorme, tendo o maior PIB do mundo, ele ainda tem que se preocupar em concorrer com a União Europeia e com a China. E para impedir que essa concorrência isole os Estados Unidos, ele constrói esse tratado com o Canadá e o México, ok? E daí nós temos o mercado comum do Sul, que apesar do nome não é um mercado comum, ok? É uma união aduaneira formado por Brasil, Argentina, Paraguai, opa, Uruguai e Venezuela. Venezuela suspensa, certo, atualmente, por causa dos eventos que estão acontecendo no país há quase 20 anos. Com a associação de Equador, Chile, Colômbia e Peru. Peraí, pessoal, rapidinho. Deu um som muito agudo no meu ouvido. Prontinho. Passou. Tá, professor, mas e os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul. Pessoal, BRICS é um nome que a gente usa para denominar esses países emergentes que estão se pronunciando muito bem no mercado internacional, embora atualmente a gente possa tirar o B do Brasil daí. Mas ele não vai ser por si só um bloco econômico, ok? Eles são um grupo de países com economias emergentes, cada vez mais participantes da economia mundial. Já foi discutida uma possível integração, mas não é integração de fato, alinhamento de fato entre os BRICS, ok? Então, como eles não possuem isso, os BRICS não são uma, um bloco econômico, certo? Certo, pessoal? Então, beleza, vamos lá. Alguma dúvida ou a gente vai para os exercícios de sala já? Alguma dúvida? Então, beleza, vamos para os exercícios de sala já? Alguém vai salvar essa lousa aqui? Dá 10 segundos aí para vocês salvarem a lousa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, tô pagando. Então é o seguinte, vamos lá para os nossos exercícios. Então, exercício 1. As expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo referem-se a uma forma de distinção dos continentes que a. Obedece a fatores econômicos, b. Corresponde a uma visão eurocêntrica, c. Designa as mudanças do poderio das lideranças mundiais, d. Está relacionado aos processos de descolonização e e. Correlaciona o conflito de forças das potências imperialistas mundiais. Qual alternativa está correta? Alguém puxou uma seta super decidida na B ali?
E vai ficar só essa seta na B mesmo, né? Beleza, então. Corresponde a uma visão eurocêntrica. Por que que corresponde a uma visão eurocêntrica? Vamos lá. Vocês marcaram. Por que que corresponde a uma visão eurocêntrica mesmo? Vamos lá. Vocês marcaram agora, eu quero que justifique. Por que que ela corresponde a uma visão eurocêntrica? Porque ela, em relação à Europa, ela está enxergando o mundo, a idade do mundo, em relação a quanto que a Europa teve lá ou não teve, certo? Imagina a gente chegar daqui a pouco em Marte e falar que Marte só passa a existir depois que a Europa chegou lá. Então, beleza. Pessoal, dessa 1, imagino que não tenha ficado nada. Letra B. Vou apagar 1, nós vamos para 2. Fechou. 2 possui um formato alongado, sendo dividido por dois grandes blocos de massa continental que se interligam por uma estreita porção de terras. Banhado pelo Oceano Pacífico e Atlântico, além de cortado pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. O continente a que o texto se refere é o africano, europeu, americano, asiático ou antártico? Qual o continente que ele se refere? Letra C, americano. Certo. C de certo, continente americano. Se você for procurar a imagem, a gente tem aqui a continente alongado, duas grandes porções de terra dividida por uma tripinha central. A gente vai ter daí os trópicos de... Cadê aqui? Aqui. Câncer, Capricórnio. A gente vai ter o Equador, mais para baixo do que isso na real, certo? Então, continente americano. Vocês conseguiram localizar esse continente americano como entre os oceanos, pelas orientações que foram dadas? Foi assim um chute educado? Porque você não precisa nem saber a forma que ele tem. Todo aquele pedaço dividido por dois grandes blocos de massas poderia se considerar. Só dele falar banhado pelo Pacífico e Atlântico, cortado pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio, você já chegava no americano, ok? Então vamos lá. Vamos para 3. 3 é para ver se vocês estão prestando atenção. 3. Existem 4 tipos de pirâmides etárias que refletem a estrutura da sociedade. Sobre esses tipos de pirâmide, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A pirâmide jovem possui base larga, o que indica altas taxas de natalidade. Sendo assim, a população do lugar representada é considerada jovem. B. A pirâmide adulta possui base larga, contudo apresenta tendências de redução. O topo aparece mais alargado, bem como o corpo da pirâmide, que representa a população economicamente ativa. Letra C. A pirâmide envelhecida possui base larga, indicando aumento da população idosa e, consequentemente, elevação da expectativa de vida. Além disso, seu topo é estreito, indicando diminuição das taxas de natalidade. E letra D. A pirâmide rejuvenescida representa base alargada e topo também mais largo, tendência vista principalmente em países desenvolvidos. Qual alternativa é a incorreta? Caraca. Quem é a pessoa que está fazendo a setinha preta? Você está rápido, Gabriel. Você está rápido. Obrigado. Não é para assustar, não. Não precisa fazer carinha assustada, não.
Beleza, a pirâmide envelhecida possui base larga, indicando aumento de população idosa e, consequentemente, elevação da expectativa de vida. Além disso, seu topo é estreito, indicando diminuição das taxas de natalidade. Por que que tá errada? Porque ele tá falando pra gente o seguinte, ué. Pirâmide envelhecida com base larga. Se a pirâmide é envelhecida, não é a base que é larga, é o topo, ok? E aqui ele está dizendo que o topo é estreito. Não, é o contrário. O topo teria que ser mais largo. Beleza, então, vamos para a próxima. Estão acompanhando, pessoal? Fora o Gabriel. Pique tijolinho, sim. Gabriel, marque sim. Ok, vamos lá, então, continuar aqui. Vou pegar o próximo. Então, vamos lá. Sobre a análise das pirâmides etárias, marque V para verdadeiro e F para falso. O topo das pirâmides representa a população jovem, o corpo das pirâmides representa a população adulta, a base das pirâmides representa a população idosa, e no eixo horizontal, as mulheres estão representadas à esquerda e os homens à direita. Assinale a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta? Falso, verdadeiro, falso, falso. Topo das pirâmides representa a população jovem? Não, idosa. Luca ergueu a mão. Tá. Então, o topo das pirâmides representa a população jovem? Não, representa a população idosa. Corpo das pirâmides representa a população adulta? Sim, representa a população adulta. Base representa a população idosa? Não, representa a população jovem. No eixo horizontal, as mulheres ficam representadas à esquerda e homens à direita? Contrário, mulher na direita, homem na esquerda, certo? Então a gente ficaria com a alternativa B. Falso, verdadeiro, falso, falso. Ok? Topo é população mais velha, corpo adulta, base jovem, mulher direita, homem esquerda. Isso é uma pirâmide demográfica. Ok, vamos lá. Vamos dar seguimento aqui. Era a alternativa B. Falso, verdadeiro, falso, falso. Vamos para a próxima. Então tá aí, ó. A formação de blocos econômicos tem por objetivo criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado, em todas as modalidades de blocos econômicos. O intuito é a redução ou eliminação das tarifas ou impostos de importação e exportação entre os países membros. Com base na conceituação acima apresentada, assinale a alternativa que não apresenta um bloco econômico. União Europeia, Mercosul, BRICS, Comunidade Andina ou Comunidade dos Estados Independentes? Qual delas não é um bloco econômico? Uma na E, uma entre a C e a D. Um risco vermelho na tela que a gente não sabe quem fez, né? Então, ó, pessoal, o que não representa bloco econômico aí? Os BRICS, certo? Por quê? Porque os BRICS são um conjunto de países com economias emergentes, participação cada vez maior na economia mundial, mas eles não estão organizados em um bloco econômico.
Eles não possuem moeda comum, não possuem leis comuns, não possuem isenção ou redução alfandegária, não possuem nada que os caracterize enquanto blocos econômicos, sequer diretrizes gerais que todos seguem, ok? Então o BRICS é o que não é bloco econômico. Letra C, C de BRICS, ok? Fechou? Fechou? Então vamos pro último. Valeu, Rick. Última questão da Unifei. Então, a União Europeia entrou em vigor em novembro de 92, de acordo com o chamado Tratado de Maastricht, assinado em dezembro de 91. É constituída por um bloco de países europeus ocidentais que visa a estabelecer critérios para a redução da imigração e manter a alta qualidade de vida existente na Europa. B. Consolidar a economia entre os países membros, tornando-os um mercado único altamente competitivo no mundo. C. Combater e erradicar o fundamentalismo religioso muçulmano com a tomada de medidas terroristas. E D. Impedir o crescimento econômico de países emergentes como a China e competir com o forte e tradicional mercado norte-americano. Qual que é a visão da União Europeia, então, entre essas? Uma seta na B, outra na B, umas setas perdidas na A. Então, B, consolidar a economia entre os países membros, tornando-os um mercado único altamente competitivo no mundo. Sim, ok? A ideia da União Europeia é fazer com que seus países membros, os países da Europa Ocidental, se tornem um mercado único capaz de competir a nível global, competir com China, competir com os Estados Unidos, ok? Então, 6, alternativa B, beleza? Pessoal, então, o Matheus já deve ter passado a lista para vocês. Fechou aqui a unidade 6 de Geo. Daí semana que vem a gente pega a unidade 8 de História. E daí a gente, na outra, já começa a segunda metade desses módulos, ok? Beleza? Beleza. Então, pessoal, valeu. Uma boa semana para vocês. Abraço, bons estudos aí. Que tudo volte logo à normalidade. Boa Até mais, semana. gente. Falou, professor. Boa semana. Falou, professor. Valeu. Falou.